presentes aqui nesse seminário e pessoas da vice-presidente, também na pessoa do senador Antônio Maia. Vou dar esse sim. Antes de começar, eu quero agradecer o time do site PSC122.com.br e eleições2.com.br, porque muitos dos debates dos textos que a gente ali trabalhou vão servir nesse momento. Debater por 10 anos um projeto de lei como o PSC 122 é debater um fracasso. Que fracasso é esse? Fracasso que o poder público considerar os direitos mínimos: vida, segurança, honra, dignidade e saúde. O projeto ele tem por objetivo proteger LGBTs contra a sangrenta discriminação e violência homofóbicas. Nossa tarefa aqui vai ser esclarecer alguns pontos que são aí repetidos pelos opositores, mas que não passam de falácias, que carecem dos mínimos fundamentos lógicos, jurídicos e científicos. Primeiro argumento: o PSC 122 fere a Constituição, ataca a liberdade religiosa, ataca a liberdade de expressão, e aqui se inclui as expressões mordaça gay, ditadura gay ou proibição da Bíblia. Bem, numa democracia, o direito à liberdade de expressão é contraposto ao dever de respeitar a vida, a honra, a segurança do próximo. Liberdade de expressão não é libertinagem de expressão. O direito ele só pune os excessos do uso do direito, não o uso legítimo dele. O projeto apenas amplia o delito de opinião do artigo 20 da Lei 7.716, conhecida como Lei CAO, em relação aos LGBTs. Crimes de opinião dizem que, enfim, como se fosse uma coisa inédita, mas crimes de opinião já existem há muito tempo, como é o caso da calúnia, injúria e difamação. Tanto a leitura tradicional da Bíblia, como o pastor Retameiro deixou, o reverendo Retameiro deixou aqui claro, tanto a leitura tradicional que condena a homossexualidade, que fala em condenar em abominação, pecado, quanto a leitura civil de LGBTs estão protegidas pelo projeto. Contudo, nada na Bíblia pode levar à conclusão e à defesa de um pastor que seja no público dizer que LGBTs são câncer da humanidade, que LGBTs são pedófilos, que LGBTs são promíscuos ou que são incapazes de criar crianças. Seria o mesmo de hoje, por exemplo, um líder religioso no púlpito da igreja, na pregação religiosa, dizer que os judeus devem ser exterminados. É crime. Se o projeto for aprovado, é nesses termos e nesses casos, nessa forma, que se pode criminalizar. O juiz não vai dizer qual é a interpretação correta da Bíblia, não cabe ao direito dizer isso. O juiz vai dizer se no caso concreto o líder religioso ou cristão, enfim, um judeu, ultrapassou os limites aceitáveis do exercício da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Só no caso concreto ele vai dizer se houve ou não esse excesso. Se, enfim, se uma das partes discordarem dessa decisão do juiz, há recursos aos tribunais exatamente para poder reverter essa decisão. Eu lembro que certo paladino anti-PLC 122 falou que a ditadura gay é pior do que a ditadura militar. Mas pelo menos até o começo da minha fala a gente não tem notícia no Brasil de nenhum homodópio que sai por aí torturando e matando homofóbicos. Argumento 2. Disse que se quer criar privilégio, castas intocáveis e incriticáveis. Orientação sexual é um termo que existe desde o projeto original, o PL 5003/2001. E orientação sexual inclui heterossexuais e protege da dita heterofobia, que é ínfima, mas ínfima. E protege, inclusive, os heterossexuais confundidos com gays. Como foi o caso daquele pai, daquele filho que estava se abraçando, foram agredidos porque foram confundidos com um casal gay. O pai chegou a ter a orelha decepada. O PLC 122 ele não cria uma lei nova. Ele apenas amplia o rol de vítimas que está lá previsto no artigo 1º da lei antirracismo, a lei CAO. Daí, quem fala em privilégios acusa os atuais grupos da lei CAO de serem uma casta, inclusive os próprios religiosos. Argumento 3. Quer se proteger uma opção, uma conduta, uma prática. A homossexualidade é uma manifestação natural da sexualidade humana. Isso daí atesta a Organização Mundial da Saúde,
Associação de Psiquiatria Americana, Conselho Federal de Psicologia e inúmeros estudiosos. LGBTs não são terceiro sexo, não são raça, não são uma ordem cromosômica diferente. E também não se trata de escolha. E ainda que fosse uma escolha, seria uma escolha tão legítima como que religião seguir. Religião também é escolha e está protegida pela lei de racismo. Mas LGBTs são incluídos nessa lei por um raciocínio que a gente chama de analogia, porque são tal qual negros, mulheres e religiosos, um grupo social historicamente discriminado, vítima de uma violência específica e intensa. Daí sim se justifica a inclusão desse grupo na lei. Argumento 4. LGBTs querem uma lei específica mesmo já existindo leis que punem discriminação e violência. Quando o legislador criou a Lei CAO, ele entendeu que a punição administrativa, questão de danos morais e, enfim, materiais, e mesmo a legislação penal nesses casos, não era suficiente. Tinha que se punir de uma forma mais rigorosa porque há uma motivação especial, uma motivação específica, uma violência específica. Daí a necessidade de criar uma lei mais rigorosa, que é justamente a Lei CAO, que é um argumento que também permite, por exemplo, justificar a Lei Maria da Penha. A Lei CAO protege grupos vulneráveis que sofrem uma peculiar e intensa espécie de violência. E é isso que o PLC 122 quer colocar. Argumento 5. Os 260 homicídios LGBT são ínfimos se comparados aos 50 mil homicídios anuais no Brasil. A comparação é falaciosa, porque nesse número, além de serem incluídos vítimas LGBTs também, não se leva em consideração a motivação do crime, apenas o número total, absoluto de homicídios que se cometeu. E a motivação nos crimes homofóbicos é o ódio, o direito de negar o outro, existir inclusive. Isso não existe nesses 50 mil homicídios. Justamente porque a motivação dos crimes, volto a repetir, é especial no sentido que é negar o direito ao outro de existir, de ser em sua plenitude. E por isso mesmo merece uma maior reprovação e rigor punitivo em relação aos outros crimes de motivação comum. Argumento 6. O PLC 122 é uma jabuticaba. Provavelmente, esse é o argumento que mais demonstra a ignorância de quem o usa. Estados Unidos, Andorra, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Islândia e Luxemburgo são alguns países que, no mesmo artigo que pune o racismo, ou na mesma lei que pune esse crime, se pune também a homofobia e cita expressamente a orientação sexual e identidade de gênero. Outros tantos países citam também tais expressões para agravar a pena ou para qualificar o crime. Argumento 7. Não se pode demitir um funcionário gay. O projeto pune a demissão que é motivada por homofobia e não a demissão por motivos como irresponsabilidade do empregado ou, enfim, qualquer tipo de falta de qualificação. Se houver acusação de crime de demissão por homofobia, quem tem que provar isso é o Ministério Público e não o acusado. Se o empregado é qualificado, responsável pelo trabalho e é negro, e por ser negro ele é demitido, é um crime tão merecedor de reprovação quanto despedir um empregado que tem essas mesmas qualidades e é gay. Argumento 8. Homofobia é só agressão física e assassinato. A homofobia não se reduz a essa doença psíquica, como querem fazer pensar. E também, segundo a ONU, o Parlamento Europeu e diversos estudiosos ao redor do mundo, a homofobia também é o receio irracional, são as pessoas LGBTs, a discriminação em relação a elas, e que se pratica no espaço público, privado, incluindo a família, e se reflete em piadinhas, bullying, violência física, verbal, psicológica, homicídio, restrição injustificada de direitos. Combater esse fenômeno é dever de todos os parlamentares, inclusive os dessa Comissão de Direitos Humanos, que devem ter uma sensibilidade maior com o tema, porque são representantes do povo como um todo, e o povo como um todo inclui LGBTs. Esses argumentos que eu acabei de listar são repetidos como um mantra por todos os opositores do projeto. Mas, como aqui fizemos, e ainda farão os próximos palestrantes, não passam de falácias e deturpações baseadas numa redação do projeto que está revogada pela atual emenda da senadora Fátima Cleide, que está em vigor desde 2009.
Eles insistem nessa crítica anacrônica numa revogação, numa redação revogada desde dezembro de 2009. Quem se opõe, é importante dizer ainda no fim, a homofobia não atinge só os LGBTs e enfim, os héteros que são confundidos com LGBTs. Ela também é um caso de assassinato de próprias famílias, como foi o caso da Arielle, o caso do filho da senhora Tânia, o caso do Alexandre Ivo. Quem se opõe ao PLC 122 não se opõe à militância LGBT, como muito se diz, mas a todas as pessoas LGBTs, porque lhes negam o direito básico de todo ser humano: não sofrer discriminação injusta e violência em razão de ser quem se é. Muito obrigado.